Doutora, quando devo procurar um psicopedagogo ou uma neuropsicopedagoga? Às vezes há uma confusão em relação aos dois nomes, né? Achando que pode ser atuações que fazem o mesmo trabalho, né? Só para diferenciar logo o que é o psicopedagogo e o neuro, para a gente poder entender, o psicopedagogo ele vai estar muito relacionado às formas de aprendizagem que tanto a criança, o adolescente, o adulto ou até mesmo quem ensina, para a gente poder identificar se estão sendo, como é que eu posso dizer, favoráveis ou não para a aprendizagem do indivíduo. Então a gente vai trabalhar muito também na interferência de aspectos emocionais, mas dentro do papel do psicopedagogo. Tá? Lembrando que quando a gente fala de elementos emocionais, a gente entende que qualquer indivíduo aprende e existe uma ligação direta com elementos emocionais. Não é o papel do psicólogo. O psicólogo faz a psicoterapia e nós vamos intervir de que forma esses aspectos emocionais interferem na aprendizagem. O neuropsicopedagogo ele vai trabalhar diretamente com o sistema nervoso, focado também com o aspecto da aprendizagem. Como é que funciona o sistema nervoso voltado para a aprendizagem? Quais são as funções cognitivas que nós podemos trabalhar, estimular e também os aspectos de como essas funções elas estão sendo exploradas ou se está tendo alguma dificuldade que possa intervir, né, numa aprendizagem saudável, podemos dizer assim. O que é descalculia? Bem, ela é mais conhecida pela grande dificuldade de se relacionar com números. Né? Então, o que a gente percebe? Geralmente, no adulto, né, quando ele já está lá no ensino médio ou até mesmo na faculdade, ele percebe que ele tem uma grande resistência de aprender elementos que estejam relacionados a números. Pode ser tabelas, pode ser contas, né, relacionadas às 4 operações, mas além disso também a gente percebe a dificuldade de direcionamento. Se alguém que tem uma descalculia, mesmo que não tenha identificado, ela vai ter, por exemplo, dificuldade de identificar o que é mão esquerda, o que é mão direita. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, no trânsito, porque ela não vai ter uma distinção, né, do que é virar à esquerda, virar à direita, seguir essas orientações de espaço, lateralidade. E a descalculia ela vai ter uma predominância na dificuldade em relação a números, qualquer coisa que envolva números, problemas matemáticos, e também em relação a essa questão da lateralidade. Algumas pessoas, por exemplo, só sabem o que é a mão esquerda porque usam aliança, né, de casado. E aí faz essa referência. E aí, constantemente, vai ter uma dificuldade que esteja direcionado ou a números, problemas matemáticos, ou essa questão de lateralidade também, que são elementos que são fáceis de serem identificados numa avaliação de descalculia, de investigação de descalculia. Esses daí são os principais sinais. Isso, os principais sinais. Aí, geralmente, uma criança que ela está na fase inicial, né, da escola, ela vai ter uma dificuldade, mas a gente imagina, não, ela está começando agora, então vamos ver se isso vai desencadear, né, vai desenvolver. E aí, se esses sinais, né, de dificuldades relacionadas à matemática, é tipo aquela questão, trava, né? Algumas pessoas já têm um temor em relação à matemática. Uns podem ter sido consequência de metodologias, né, de professores que às vezes são mais rígidos, principalmente os professores das exatas, né, tem uma postura mais diferente de professores das humanas, linguagens, certo? Então acaba que cria um bloqueio, né, em relação ao aluno. E aí o aluno ele acredita que não aprende. Então ele vai criar aquele bloqueio e isso, se não for trabalhado, se não for investigado, vai acabar desencadeando essa dificuldade de aprendizagem aí, que é a descalculia. Doutor, uma criança que tem 4 anos e é muito agitada, ele pode ter déficit de atenção? A gente tem que ter muito cuidado em relação à idade. Por quê? Uma criança de 4 anos, comumente, ela é inquieta. Ela é ativa, ela está em fase de desenvolvimento. Então, o que a gente precisa observar? Até 4 anos de idade, a criança ela vai ter muita energia para gastar. A gente se preocupa que é uma criança que é muito quieta. Quando você olha assim, tá muito quieto, o que tu tem? Tá doente? Né? Porque comumente as crianças elas são bem ativas. Então, a gente precisa ter um certo cuidado para não atribuir um diagnóstico de déficit de atenção ou hiperatividade em relação a crianças dessa idade. Então, a gente tem que ter cuidado e observar, e mais ou menos 7 anos de idade é uma fase que a gente pode já ter um olhar mais concreto.
porque nessa fase até 7 anos de idade, ela está em processo de desenvolvimento. Então, ela está aprendendo a ter um autocontrole para a idade dela, claro, né? Ela vai aprender a sentar mais, a ter mais atenção, a focar mais naquilo que é trabalhado. Então, até 4 anos de idade, se é percebido algo fora do comum, a gente continua analisando, investigando e espera uma idade que realmente a gente já possa ter um olhar mais concreto em relação a isso. Doutora, o que é a ginástica cerebral? A gente observa que tem uma grande demanda de atividades físicas, né? De academias, ginásticas e tudo mais. E as pessoas esquecem que a ginástica cerebral, ela deveria ser a primeira ginástica a ser exercida pelo indivíduo. Porque o cérebro, apesar dele estar guardadinho aí na cabeça, é a partir dele que tem todo o desenvolvimento do corpo humano. Então, mente saudável, corpo saudável. Então, essa ginástica é o quê? É você exercitar o seu cérebro. Assim como você vê que é extremamente importante fazer uma atividade física, o cérebro, ele necessita de uma atividade. Aí, como a gente faz isso? A gente trabalha com... mudar rotinas, né? Comumente você vai para o trabalho em um percurso. Durante a semana, mude o percurso várias vezes, né? São atividades bem simples que podem ser feitas. Além, claro, dentro do consultório, né? Dentro do consultório a gente vai ter atividades específicas. Mas no dia a dia, você escova com a mão direita, um dia da semana, tenta escovar com a mão esquerda, troca, né, a colher com a outra mão. E assim são atividades que a gente vai fazer com que o nosso cérebro saia da rotina e dê, né, estimulações para que ele esteja todo o tempo ativo. Além de outras coisas mais que a gente pode utilizar, como uma leitura, caça-palavras, coisas simples, né, que podem ser desenvolvidas no dia a dia. Doutora, e criança que apresenta dificuldade na leitura, o que é isso? Assim, a gente pensa logo, será que é dislexia? É um dos termos também muito trabalhados dentro do ambiente educacional. O que é dislexia? Essa dislexia, ela é uma dificuldade extrema em relação à leitura. Assim como a gente discutiu sobre a descalculia, que é uma dificuldade relacionada aos números, a dislexia ela está relacionada ao desenvolvimento da leitura. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a criança, vamos pensar na criança que está em processo de alfabetização. Então a gente pensou assim, chegou até 6, 7 anos de idade, não aprendeu, 8 anos, 9 anos, ainda não sabe ler. Será se tem dislexia? Aí precisa se fazer um processo de avaliação, porque essa criança ela pode ter sido submetida a uma metodologia que não contribuiu para esse desenvolvimento de leitura. Às vezes é uma criança que vive num ambiente sociocultural muito precário, que isso influencia também. Às vezes a família não dá o suporte necessário, às vezes a própria metodologia educacional também não contribui, e aí, consequentemente, se não é estimulado, então a tendência é o quê? Uma criança que ela precisa de estímulo para ler, para desenvolver, se não é estimulada, a tendência é o quê? É ter um déficit, é ter uma queda, é ter um desequilíbrio. E aí, quando isso afeta a leitura, pode ser uma consequência desses fatores que eu disse, mas também pode ser algo que esteja relacionado a um transtorno de aprendizagem, que aí também pode ser perceptível através de uma avaliação psicopedagógica, fonoaudiológica, né, neurológica. Então vai vir outros profissionais que podem estar também ingressando aí nessa investigação. Doutora, existe alguma lei que protege esse aluno? Existe, não tem uma que tenha exatamente uma que especifique dislexia. Mas lá na Lei de Diretrizes e Bases, que é bem antiga, de 1996, se não me falha a memória, ela diz que a escola ela deve proporcionar uma aprendizagem para o aluno. E isso quer dizer o quê? Se o aluno ele tem uma dificuldade, então a escola precisa promover as melhores maneiras para que essa criança, para que esse indivíduo aprenda. Então, se nós temos na escola crianças ou adolescentes, pessoas com dificuldades, é obrigação, por lei, que essa escola promova a aprendizagem para essa criança. Então, se ela tem dificuldade em, por exemplo, fazer prova escrita, que é um padrão de qualquer escola,
Então, eu posso muito bem criar outras metodologias e fazer com que essa criança tenha um acesso de uma avaliação de forma diferenciada daquela que ela comumente tem dificuldade. Então, por lei, nós temos a lei, né, de diretrizes e bases que vai engajar exatamente dentro desse aspecto de promover a educação. Aí, o que eu devo fazer para marcar uma consulta com a doutora Daniele aqui na Clínica Doutor Saúde? O que eu devo fazer? Pronto, você vai buscar os canais de comunicação da clínica, né? Nós temos o Instagram, dentro do Instagram nós temos link, que é o contato específico da clínica, e aí você vai, né, dizer que precisa desse atendimento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico, deixar a sua queixa, né, e a partir disso todo o corpo da clínica vai atender, lhe dar o melhor atendimento e aí vai proporcionar esse agendamento. E a partir disso eu entro com o meu trabalho. Como é que você vê a atitude da Clínica Doutor Saúde em ter profissionais como você aqui? Alguns anos, o psicopedagogo, até hoje as pessoas têm até dificuldade de pronunciar o nome. Então, era um profissional que ele ainda não era muito conhecido. Certo? Então, a partir do momento que a clínica ela disponibiliza esse atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico, a gente percebe que essa clínica ela tem um cuidado com os seus clientes, né? Um cuidado com as pessoas que vão ingressar no ambiente e vai dizer assim, olha, aqui nós temos tudo o que você precisa, certo? Então, a partir do momento que ela coloca no seu quadro um profissional que faz esse tipo de atendimento, ela está dizendo, fique à vontade, venha e nós vamos dar tudo aquilo que você precisa. Você citou aqui vários trabalhos que pode ensinar, estudo, pessoas que tiver filho, que tiver com tudo isso que você relatou aqui, é o momento de vir procurar esse profissional. Assim, é interessante que os pais, né, que os responsáveis e as pessoas adultas também, porque às vezes a gente direciona muito isso para a criança, mas existem muitos adultos também que precisam desse atendimento, idosos, né, quando a gente fala de estimulação cognitiva, a gente percebe que os idosos, eles acabam então, você que está em casa, né, e percebeu que dentro de toda essa conversa, né, há um sinal de alerta daquilo que foi conversado, o primeiro passo é buscar o atendimento. Então, é interessante que não deixe para depois, porque a tendência é que isso vá se desenvolvendo e vai ter uma proporção muito maior e, consequentemente, vai desencadear aí uma dificuldade. Então, além da dificuldade que nós atendemos em relação à aprendizagem, existe também a estimulação cognitiva, né, que é para estimular o cérebro. Né? Às vezes está em casa, está muito acomodado, isso acontece muito com idosos. Só né? rotina, né? Isso, e aí está muito acostumado só naquela almoça, assenta, assiste um jornal, dorme um pouquinho, assiste novela, pronto. Nós também fazemos esse atendimento para que, principalmente, né, os idosos, eles possam ter uma vida mais ativa, relacionado à ginástica cerebral. Então, de todas as faixas etárias, da criança ao idoso, todos eles estão enquadrados dentro desse atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico.